Boa noite, rapaziada. Então vamos primeiro aqui fazer essa livezinha de intervalo. Quando surge, bem-vindos a mais uma transmissão aqui do canal. Tem informação também, tá? Do Marcel Ruiz, que tem uma nota de SofaScore que ela é simplesmente absurda, né? A nota dele, a média de nota dele é alta. E ele está no banco de reservas, tá? O Toluca, isso pode sim estar indicando a negociação, porque muita gente fala aí que está em fase onde o Palmeiras oficializou uma proposta. Então, isso aqui é secundário, mas eu vou deixar aí que pode ter sentido. Ele está no banco de reservas, repara a nota dele perto dos demais, né? Olha só, o Elinho também aí, ó, tem uma nota boa. 9,5 no banco nesse momento. Palmeiras, para quem não sabe, está negociando aí o meia Marcel Ruiz, tá? Tem, inclusive, proposta fixada nele, tá? Pessoal, tamo na Twitch, conto com vocês, cola aí. Costa aí que vai ter live de intervalo, live para o jogo aqui hoje. Ó, pessoal, a gente vai fazer hoje duas partes da live, né? Primeira, live de intervalo, coisas a elogiar no primeiro tempo, algumas coisas pontuais a criticar aí, tá? Primeiramente, o Palmeiras não fez uma partida esse ano que eu me recorde para 333 passes, é o primeiro ponto. Há uma mudança de postura, de característica e de demanda do ataque do Palmeiras. Agora o time cria, né, de uma forma diferente do que fazia antigamente, que era muita bola para dentro da área. O Facundo desperdiçou um lance aí, que era de uma boa jogada que o Vitor Roque abriu para ele, correu para a área, ele cruzou mal de direita, se eu não me engano, mas fez um golaço, né? E o Palmeiras nos primeiros 22 minutos ele foi irreparável em posse. Chegou a bater 74% de posse, agora caiu para 67%, mas mesmo assim é um domínio muito alto em jogos aí que a gente olhava uma sequência com Galo, com Grêmio, que pudesse ser mais difícil para o Palmeiras, e o Palmeiras tem controlado muito bem esses adversários. É bem verdade que se a gente vem aqui, ó, o Grêmio teve um momento ali, principalmente a defesa que o Everton fez no primeiro tempo, que foi uma defesaça, porque ele comemora ali, realmente ele teve a ação de atacar o espaço, né, diminuir o espaço do Pavon, foi muito bem, e o Palmeiras controlando o jogo de uma forma tranquila, né? A gente vê aí toda a expectativa que se tem pro clássico contra o Corinthians, as críticas também que se tinha aí em torno do trabalho do Abel Ferreira, no sentido de como que o time criava, mas nesse primeiro tempo aí o Palmeiras ele foi melhor. Um abraço aí pro Ice Black, tamo junto Ice Black, obrigado pelo apoio. O Luigi alternou, que você tá falando que ele é horroroso, ele alternou bons e maus momentos ali no primeiro tempo. O Serrote é realmente o lateral direito do Grêmio, é um bom marcador, é um bom jogador. Grêmio veio numa proposta de se defender muito, né? Então, se você pegar aí o posicionamento médio do Grêmio, ficou para trás ali do meio campo, onde o time parte do primeiro tempo marcou num 4-5-1 barra 4-4-2, né? Então tinha o Bright White fazendo a primeira marcação, mas um time bem recuado, né, no primeira etapa. Eu acho que tinha muito claro o Grêmio em fazer um jogo onde ele queria segurar as ações do Palmeiras, né? Meio que ficar pelo contragolpe, mas a escalação que o Grêmio usa hoje, ela não é uma escalação, no meu ponto de vista, muito competente para isso, né? Então eles literalmente marcavam nesse 4-4-2 atrás da linha de meio campo e tem puxada de contra-ataque o Riquelme, aí ele tem o Pavon de um lado, o Marlon do outro, o Oliveira. Não tem jogadores velocistas para puxar esse contragolpe. É verdade também que depois o Grêmio vai melhorando um pouco a sua ocupação, né, de campo, mas o Palmeiras nessa primeira etapa absoluto no jogo e chama atenção novamente para essa questão estatística do Palmeiras, que não era um time de tocar a bola, né? E ele passa a ser um time que toca mais a bola. Muito verdade também, né, que parte desses passes eles foram trocados no campo de defesa, né? A gente até estava contando aí agora há pouco quantos desses passes foi trocado no campo de defesa. Valeu, meu amigo Titirojun. Quando surge Fernando, torcer o Palmeiras, fazer logo o segundo e terceiro gol. Teve até volume não, mas criação para o segundo gol, né? Não chegamos aí no segundo gol. Hoje a gente vai fazer primeiro tempo, segundo tempo e coletiva do Abel Ferreira, tudo num arquivo só, tá, pessoal? Então peço para você aí do YouTube deixar o like. Se tá chegando aqui pela primeira vez, eu tô vendo alguns aqui que estão chegando pela primeira vez, pedir para você também deixar o seu seguir aqui, né? Aqui não tem o like, mas o coraçãozinho, você me ajuda seguindo aqui o canal, que hoje a gente fica em exclusivo por aqui. E esse vídeo, ele sobe na íntegra e também meio que não exclusivo, porque a gente tá fazendo ele em live, né? Tá fazendo ele ao vivo, mas ele sobe pro YouTube. Então no YouTube o like de vocês
ajuda bastante a distribuir o conteúdo e chegar para mais palmeirenses. Vamos aí pro segundo tempo e a coletiva do Abel a gente vai fazendo o esquema que a gente sempre faz, parando ela, entendendo o que ele vai abordar, tá? E colocando a nossa opinião. Valeu, Lucas, tamo junto, meu amigo. Obrigado pelo apoio. Fomos enganados por um começo promissor. Quando surge aí, segundo tempo, né? Pedi o like de quem chegou até aqui no vídeo, né? Tem questões aí para vídeo que a gente vai abordar ainda também. E, cara, olha a jogada que a gente não consegue aproveitar. O Jai vai conduzindo, toca de uma forma horrorosa pro Lopes. O Lopes é duro, mano. Falando de números, porque tem que falar, antes da gente ir pra coletiva de imprensa, o segundo tempo a gente troca um pouco menos passe, né? Porque se a gente trocasse a mesma coisa, terminaria ali aos 600 e quase tomamos o gol do Grêmio, hein? Quase tomamos o gol do Grêmio. Bom, tá acabando aqui o jogo, rapaziada. Então, assim, trocamos um pouco menos passe, o ritmo do jogo cai bastante. Não dá nem pra falar que o Palmeiras se desgastou, porque o Palmeiras não se desgastou pra enfrentar o Corinthians, conseguiu fisicamente se preservar, mas é um time que mudou seu jeito de jogar. Se vocês olharem aqui, ó, finalizado agora, o controle do jogo foi maior. O primeiro tempo, a resposta aqui de primeira etapa foi melhor. E o segundo tempo cai bastante. O jogo fica uma sensação de ter que falar em prioridade dos pontos, né? Os pontos é o que importa nesse campeonato aqui, não é a performance. Mas assim, hoje quando abri o jogo, eu falei, cara, hoje vem goleada. Ainda falei pro pessoal aqui, eu acho que hoje vem goleada. O Everton, a gente tem algumas coisas para comentar. O Everton, primeiro, né? O Sousa vai ser titular desse lado esquerdo, tudo indica, né? O Luigi fez O Abel tem dado oportunidades no último jogo, deu oportunidade pro Mikael. Hoje deu oportunidade aí pro Luigi. Até achei que ele ia colocar o Thales durante o jogo e não o Lopes, né? Até falei aqui pra vocês no ao vivo. Jogo, cara, protocolar, velho. Protocolar. E algumas coisas eu gosto, como por exemplo, você tocar mais a bola, você ter mais o controle da posse. Eu acho um aspecto positivo, mas parte desses passes foram trocados na defesa também, né? Então, assim, a gente começou o vídeo falando aí, pra quem tá chegando com o vídeo em desenvolvimento, do Marcel Ruiz. Não sei se vai ser o Marcel, não sei se vai ser outro jogador, mas o Palmeiras precisa sim ter jogadores capazes de fazer troca de passe no ataque. No primeiro tempo, a gente teve uma participação boa ali do... Tem uma coisa que eu também reparei que eu quero comentar, do Facundo. No segundo tempo, a gente viu o Giai indo muito pro campo de ataque. Um abraço aí pro fanático aí, tamo junto. Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui do Palmeiras. No segundo tempo, o Giai, ele continuou muito no campo de ataque hoje, ó. E o Facundo Torres, ele descia aqui pra fazer a marcação de ala. Eu não sei se vocês perceberam. É bom ter o Giai no campo de ataque. Eu até durante o Mundial falei, quando é que a gente vai ter um lateral fazendo a movimentação que faz o Cucurella? E começou a fazer, né? Essa é a verdade, a gente começou a liberar mais o Giai. Os jogos eu creio também que permitiram em característica isso. Quero ver muito como que vai ser o posicionamento do Palmeiras para encarar a equipe do Corinthians fora. Eu acho que em casa a gente tende a manter, sim, a mesma identidade, mas é um jogo perigoso porque se no ritmo a gente soltar os jogadores como soltamos hoje, olha só, como a gente teve um posicionamento, principalmente pelo primeiro tempo, tá? Quando você tá vendo isso daqui, ó, isso aqui representa muito o primeiro tempo. Muito o primeiro tempo. Tanto aqui quanto aqui de Fux e Gustavo Gomes. Ou seja, eles ficaram mais no campo de ataque, fazendo com que o Palmeiras tivesse essa retenção de posse no ataque. Então, eu acho que isso é interessante pra gente observar. Pra mim é indiscutível que esse é um reserva hoje. Eu acho o Emiliano reserva do Aníbal. Cometeu ali uma falta boba. Não é um jogador que vai buscar a bola lá na nossa zaga e evita com que o Everton desse 7 chutões e 5 foram errados. E os que foram certos também não foram assistência. Foram realmente chutões que sobrou ali. Na verdade, ele teve um passe assistido que foi pro Giai. O resto foram chutões, tá? Ou seja, eu acho que tem que ter um volante que fala, calma aqui que eu vou jogar. Solta a bola em mim, abre o sistema defensivo e faz o Palmeiras ter mais esse controle e menos esse chutão. Claro que, em alguns momentos, o próprio Wagner Leonardo acertou um bom passe. E não é o que o Everton faz. O Everton, ele quebra uma bola, tirando o peso dela, sempre na intenção de afastar o perigo. E aí, se virar um contra-ataque, é outra coisa. O Vitor Roque é mais uma aparição que eu acho que foi positiva, mas tem muitas coisas a melhorar nos nossos dois atacantes, né? O próprio Flaco Lopes aí, pra mim,
pela forma como o Palmeiras escolhe usar um e usar outro, no segundo tempo mais ele desperdiçou oportunidades ali de matar bem o jogo do que propriamente a gente pode falar bem da atuação dele. E o Veiga, mesma coisa dos últimos jogos, bateu uma falta boa, só que nada, né? Não fez absolutamente nada. O Palmeiras ganhou tranquilo, ou vocês podem definir aí, ou a gente vai pro caminho de que ganhou tranquilo, ou a gente vai pro caminho que o jogo foi bem abaixo do que poderia ser. Pontos positivos, teve uma preservação sim da parte física para enfrentar o Corinthians. Não tem como você falar que um time que toca mais a bola apresenta o mesmo desgaste do que ter que buscar um resultado. Então esse é um aspecto positivo visando a partida contra o Corinthians. Coletiva do Abel Ferreira começando nesse momento. Vamos lá analisar, vocês já sabem como eu faço, eu vou analisando e vou colocar a minha opinião e depois quero ver a opinião de vocês também. Então deixa o like e vamos para a coletiva. Então, tá aí, vocês falaram que o Abel chutou o microfone, não sei os motivos, mas eu acho que é porque ele se irrita quando o microfone tá apontado pro banco de reservas. Veremos aí como é que vai ser a coletiva dele aí. Tem gente que gosta muito desse chutinho, né? Foi um chutinho de leve, vai, rapaziada. Chutinho de leve. Eu acho que o pessoal da Globo não vai gostar muito disso, não. Vamos pra coletiva aí. Vai lá, rapaziada. Começando. Abel, boa noite. Diego Iwata da Trivela. Foi muito interessante o começo do jogo. Aliás, parabéns pelo resultado e pelo desempenho do seu time no primeiro tempo, né? Vinha se falando muito do Palmeiras jogar melhor no segundo tempo do que no primeiro. E hoje o primeiro tempo do Palmeiras, pelo menos os primeiros 20 minutos, foram excelentes. E aí, uma coisa que chamou muita atenção foi essa maneira de você fazer uma aproximação por dentro com os jogadores, né? Maurício, Facundo e Luigi jogando muito por dentro, né? Alargando o campo ali com os pontos. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente do que for possível, né? Dessa sua tentativa nova. Muito obrigado. Eu não posso explicar, porque senão estou-vos a dizer o que é que tenho que fazer. Só tenho que dizer se jogamos bem ou jogamos mal. Entendo a tua pergunta perfeitamente. Mas não cabe-vos a vocês analisar, não vos vou dizer o que é que nós estamos a fazer, já fizemos isso no passado. Tem coisas que nos ajudam, outras que não, que nos expõem muito. Temos que chegar aqui a um equilíbrio, acho que como tu disseste bem. Aliás, no jogo a seguir aqui ao Mirassol eu disse-vos isso, que tínhamos espaço para melhorar e que íamos melhorar e que íamos voltar a entrar naqueles 15 minutos fortes, também vos disse isso aqui. Porque apesar dos jogadores que saíram, Rios, Estevão, Paulinho, que está fora também, há aspectos que nós temos que melhorar e os jogadores nem sempre estão no mesmo momento de forma. Nós estamos sempre, o treinador está sempre dependente dos momentos dos jogadores. Na minha opinião, fizemos uma competição no Mundial muito positiva, tirando um jogo em que não jogámos bem. Lá vem o Mundial em toda a coletiva. Ele não esquece, ele não esquece, ele não esquece. Vamos lá. E muitas vezes nós fazemos as análises e esquecemos que do outro lado também tem um adversário com competência e às vezes quando se faz análises, fazem-se as análises sem ter o contexto do adversário, porque muitas vezes os passos podem existir ou não em função daquilo que também é a competitividade e o fechar ou abrir espaços do nosso adversário, mas do modo geral estou de acordo com a tua opinião, pergunta, entramos muito bem, depois eu acho que acaba por ser normal, com a quantidade de jogos que temos, a energia vai-se perdendo, as decisões vão-se sendo não tão boas, sobretudo na segunda parte, acho que ficou bem evidente erros de recepção, erros de passe, a bola a sair ou muito curta ou a sair muito longa, difícil dominar a bola parece que está sempre a quicar no chão, mas acho que é uma vitória justa e seguimos nesta competição. Abel, boa noite, tudo bem? Eu queria te ouvir sobre as primeiras mudanças feitas pelo Palmeiras ali no segundo tempo, com quase 10 minutos, né? Só uma coisinha sobre a suposta despedida do Marcel da torcida, que tem um vídeo aí que tá circulando, eu ainda não vi, mas o pessoal tá me comentando aqui. É porque ele tá de saída do Toluca, né? Pode ser pro Palmeiras, pode ser pra Europa, tá? Então só pra deixar claro, a gente começou o vídeo falando do Marcel, pode ser realmente a vinda dele ao Palmeiras ou pode ser pro território europeu. Principalmente em relação ao Maurício e o Vitor Roque, se isso já era algo programado até pela sequência e o Corinthians pela frente na quarta-feira, e também hoje a escolha pelo Luigi entre os titulares e não o Sousa, né, que entra na vaga do Felipe,
no meio de semana contra o Fluminense. Se tem algo a ver ainda com uma questão física de um jogador que chegou recentemente e ainda não tem todo esse tempo de preparo, e se também tem o jogo contra o Corinthians na quarta, nessa escolha pelo Sousa hoje no banco. Obrigado. Olha, acho que vocês me podem ajudar nisso, se quiserem fazer algum estudo e trabalhar mais um pouquinho, ver a quantidade de lesões que existem nestes períodos congestionados. É um desafio a quem quiser trabalhar mais um bocadinho, não é? Se eu fosse vosso chefe, a quem fizesse esse trabalho, porventura eu daria um reconhecimento, mas não há como, nós com a quantidade de jogos que temos, as lesões aparecem, a jogar de 2 em 2 dias é o que é, jogar de 2 em 2 dias, jogos às 9 da noite, essa é outra. Felizmente o jogo foi em casa, mas imagina um jogo às 9 da noite a jogar em Fortaleza e passado 3 dias ou 2 dias estarmos a competir. Isto não... É difícil depois dar respostas a isto. E nós queremos qualidade naquilo que fazemos, queremos os jogadores, como tu disseste e muito bem, disponíveis, e o treinador tem que tomar decisões, não só pensando naquilo que é o presente e que é o futuro. Nós não temos um elenco assim tão grande, tão extenso. O Sousa veio para substituir o Estevão e estava de férias, quer dizer, é um jogador que está aqui acabado de chegar, e nós temos que ter muito cuidado, porque senão ele pode se lesionar, e mesmo assim é sempre arriscado ir buscar um jogador que está de férias e que vem e que está a trabalhar connosco, e nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. Eu particularmente tenho os outros jogadores em quem confio. Quando temos Filipe, pode jogar o Filipe; quando não temos Filipe, pode jogar o Luigi; e quando não temos o Luigi, pode jogar o Sousa. Vamos ter que esperar um bocadinho para ele recarregar as baterias dele. Do lado direito a mesma coisa. O Facundo voltou à posição para a qual nós o contratamos, que é para jogar ali na meia esquerda. Quando não temos o Facundo, temos o Riquelme agora, e como te disse, dizer-te que estamos mais fortes, não posso dizer isto em função daquilo que foram as saídas, mas arranjamos sempre soluções dentro para continuar a competir nas competições onde estamos. Tudo bem, Abel? Boa noite. Você citou na resposta anterior, né, a questão do gramado, né, que a bola está quicando. A gente está percebendo que está um gramado diferente, está um gramado mais estranho. Eu queria ouvir, né, porque já há um trabalho também, uma ideia de uma troca do gramado aqui. Eu não sei se talvez isso tenha sido alguma dificuldade a mais também nos jogos que o Palmeiras teve aqui até ganhar do Galo semana passada. Enfim, tem esse projeto de troca? Você solicitou essa troca? Eu sou muito sincero, está ruim o gramado. Agora está ruim. Não vai trocar com a quantidade de espetáculos que há. Como é que vai trocar? Só se for no final do ano. Então, para quem tava falando aí durante a live, né? Durante o react, olha, ele admitiu. Não era só a coloração, não. O gramado dos adversários são ruins e o nosso também. É o que é. Boa noite, Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. Hoje você encara o segundo adversário no qual você conquistou um título, né, o Grêmio, na Copa do Brasil de 2020. Quando a gente olha para o atual elenco do Palmeiras, apenas 4 jogadores participaram daquela conquista, né? O Everton Rocha, o Rafael Veiga e também o Gustavo Gomes, evidentemente. E hoje o Mike também se despede do Palmeiras. Como que está sendo esse trabalho para encontrar dentro do atual plantel novas lideranças, novos jogadores para assumir daqui para frente, não só a espinha dorsal, mas também essa responsabilidade de ser a tua voz e a voz da comissão dentro de campo? Olha, primeiro dizer-te que eu sou um treinador de relações, sou um treinador de projeto, como tinha dito, e de relações, e custa-me a mim pessoalmente quando vejo jogadores partirem que tanto te ajudaram, que tanto representaram o nosso clube. Seguramente que me vou esquecer de muitos, com o Sevico, Luá, Zé Rafael, a Menino, Rony, mas a vida, o que me deixa feliz é estes jogadores poderem sair do clube, poderem ir para outros clubes, ainda ser mais reconhecidos em termos salariais, mais anos de contrato. Isso deixa-me contente. Claro que podíamos ficar com o Mike até ao final, não vou mentir, como aconteceu com o Sevic, só que o treinador às vezes, e porque também faz parte de mim, tem muito coração e custa-me
Um jogador que te venha pedir e que explique aquilo que está a acontecer e que eu olhe só para aquilo que são os meus interesses ou os interesses do Palmeiras e também não reconheça tudo aquilo que ele fez, o legado que ele fez. Talvez, corrija-me se eu estiver enganado, talvez o jogador que está há mais tempo no Palmeiras. E quando um jogador como ele, que jogando, não jogando, foi sempre um profissional inteiro, sempre nos ajudou. Tenho uma família espetacular, 2 filhos que eu brinquei muitas vezes com eles. Custa-me ver estes jogadores partirem, mas a vida é mesmo assim. Agradeço por tudo o que ele fez por nós e nós temos o Mike, o Rocha agora e o Giai, e vocês sabem, o Palmeiras está sempre atento ao mercado. Se surgir alguma coisa, tudo certo; se não surgir, tudo certo na mesma. Estamos bem, mas custa-me ver estes jogadores partir, porque eu já disse muitas vezes, não há treinador nenhum no mundo que consiga triunfar ou ter sucesso sem a ajuda dos seus jogadores. Abel, boa noite. Eu consigo perceber, posso estar errado, enfim, mas que a defesa, o meio, tem um equilíbrio muito grande, o Palmeiras. E ali um pouco a mais a parte da frente, do Aníbal, do Veiga, do Maurício, há um pouco de ansiedade, há um pouco de... Toca a bola, pega, volta para trás, não vai para dentro do adversário, não vai para cima, né? Eu queria saber o porquê. Concordo. Não, acho que entramos muito fora. Acho que é uma boa observação, uma pergunta muito bem colocada. Posso dizer que foi uma das correções que tentámos fazer ao intervalo. Acho que entramos muito bem e acho que depois a seguir ao golo começámos a fazer posse de bola. Mas é fazer uma posse de bola inconsciente, sem ser agressivo, sem continuar a atacar, sem continuar a posse de bola. Eu gosto da posse de bola com intencionalidade. Nós usamos a posse de bola para desequilibrar o adversário e atacar a última linha de 4, ou por dentro ou por fora. Às vezes o espaço aparece mais vezes por dentro do que por fora, porque o adversário muitas vezes carrega o corredor central, normal. Isso acontece muitas vezes, mas estou perfeitamente de acordo contigo. A partir de determinado momento da segunda parte, a partir dos 25 minutos, fomos passivos. Bola, toca e toca, sim, toca e toca, mas não é esse o meu estilo de jogo. Gosto de tocar a bola com muita intenção, e os meus jogadores também, mas às vezes de forma inconsciente. Ele admite também o que a gente falou. Pessoal, estou sendo mais pontual para ficar mais dinâmico, tá? E a posse, apesar da posse, apesar dos passes, foi improdutivo porque foi muito no sistema defensivo. Se vocês olharem assim, lá os 500, depois a gente dá uma olhada aqui, quase 600 passes, mas 300 foi no campo defensivo. Então assim, sinceridade, acho que é legal. Questão do Mike eu prefiro não comentar, já não é jogador do Palmeiras mais, então gratidão pelo que fez. Não foi um craque, não é um ídolo. E assim como sai jogadores, vem jogadores, e você só precisa inserir esses novos jogadores no seu jeito de trabalhar. É a forma como eu vejo Palmeiras, vejo futebol. Né? O Flamengo tá fazendo uma série de contratações. Imagina se o Felipe Luiz ficar tristinho, cada um que sai, ele recebe coisas melhores normalmente. Então a gente tem que focar em quem tá chegando agora. Foi feito dinheiro e trazer coisas melhores. Sai jogadores, encerram ciclos e contratemos melhores. Assim o Palmeiras fica cada vez mais forte. E é perigoso porque já nos aconteceu aqui em casa estar neste tipo de jogo e podia ter acontecido. Deixa-me dizer-te isso, podia ter acontecido. E estás-te a lembrar do mesmo lance que eu, em que o Everton faz uma defesa espetacular e que nos segura ainda com 1-0. Não nos podemos esquecer disso, é verdade. Ele manteve esse... Mas é perigoso, porque às vezes o excesso de confiança dentro do próprio jogo, não, está fácil, isto está bom, vamos tocar mais uma vez a bola e toca, e toca, e toca. E não rompemos linhas, não somos agressivos no sentido de finalizar, chutar, ganhar escanteio, ganhar uma falta, fazer golo. Aceleramos mais na segunda parte, mas mesmo assim não conseguimos fazer um segundo golo para nos dar um bocadinho de tranquilidade, e no último segundo de jogo podíamos ter sofrido um empate. E não sofremos, mas podíamos ter sofrido. Abel, boa noite. Ale Silva, do Dimensão Esportiva. Eu queria perguntar para você que você promoveu mais um jogador hoje da base, né? Conseguiu fazer sua estreia, o Riquelme. E com a eventual saída do Mike agora, você confirmou a eventual saída do Mike. Eu queria perguntar para você de um jogador que a torcida do Palmeiras cobra bastante sobre, que se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Gilberto, que é um lateral de ofício. Eu queria perguntar para você se você já conversou com o jogador, já pensa em promover o jogador, colocar o jogador para o plantel A do Palmeiras.
Eu gosto muito dos jogadores do Palmeiras, mas eu não os consigo meter todos ao mesmo tempo, senão peço e vou treinar o sub-20. Começo a treinar eu o sub-20 e venho de sub-20 treinar aqui, porque não dá para meter todos. Se tu te lembrares, o Garcia esteve aqui, contratámos o Giai, tenho aqui o Mike, tenho aqui o Rocha. Vamos vê-lo agora, vamos ver se ele vai ter a oportunidade ou não de continuar connosco. Há jogadores que nós, nem todos vão fazer o mesmo caminho, nem todos vão chegar lá abaixo e subir diretos para a equipa principal. Há jogadores que nós vamos dar a oportunidade e depois porventura vamos emprestar para depois retornar, como foi o Veiga. Há outros jogadores que nós podemos meter na equipa principal e continuar connosco, como foi, por exemplo, o Vanderlá, estou-me a lembrar do Vanderlá, e há outros que nós vamos ter, e quando não tiverem espaço para jogar e houver clubes que o queiram, como por exemplo o que está no Bragantino, John, que lembro-me perfeitamente que das últimas vezes que estive no balneário ele ficou extremamente, chorou pelas críticas que sofria, e nós ajudámos-lo e conseguimos vendê-lo, e eu fico muito feliz por ele estar a triunfar no outro lado e ter um papel preponderante, e é outra das formas que também temos. Uns conseguimos potenciar e valorizar aqui, outros vamos vender e outros têm que ser emprestados para depois voltar. O Gilberto vai depender dele e daquilo que é a competência dele, como é que ele vai desempenhar connosco, mas vamos ver. Abel, boa noite. Guilherme Juliari, da Web Rádio Verdão. Abel, Bruno Fux chegou recentemente no Palmeiras, foi meio inesperada a chegada dele, ele vem se destacando e ganhando a confiança da torcida do Palmeiras, depois da lesão do Murilo, ainda mais. Queria que você contasse pra gente como foi importante a chegada dele para dar profundidade no elenco e para esse tipo de momento, com a lesão de um atleta, ele poder entrar e cumprir sua função muito bem. É isso, foi aquilo que eu te disse há muito tempo. É ter dois jogadores por posição do mesmo nível. Quando isso acontece é sempre muito mais fácil tu dás uma resposta e não é preciso ter um plantel muito profundo, basta ter 22 jogadores do mesmo nível para cada posição. É isso que eu procuro, ter dois jogadores do mesmo nível. Acho claro que há posições em que temos jogadores mais jovens. A nossa frente de ataque é uma frente de ataque extremamente jovem, com um potencial tremendo. Roque, Tales, Lopes, Luigi, o próprio Riquelme, temos uma equipa muito, muito jovem. Já o disse muitas vezes, o Palmeiras pensa o futebol um bocadinho diferente de outras equipas. São jogadores que ainda procuram se afirmar, são jogadores que ainda andam à procura de fazer carreira. Há outras equipas que já os compram prontos, que vêm com outras filosofias, nem está certo nem está errado, cada uma tem a sua filosofia. O Palmeiras, desde que eu estou aqui, esta é a filosofia, e é sempre bom ir buscar um jogador como o Bruno Fux, experiente, que conhece muito bem o futebol brasileiro, e é sempre bom. A gente vai encarar Bruno Fux como um jogador que não está pronto, Mikael como não está pronto, a gente vai encarar o Sousa, que é um jogador que não está pronto, a gente vai encarar o Maurício, um jogador não pronto, a gente vai encarar o Paulinho, um jogador não pronto. Isso para mim serve pro Vitor Roque. Não serve nem pro Facundo, que lá atrás, lá na pandemia, já estava eliminando o Corinthians pelo Peñarol. Esse negócio que outras equipes trazem jogadores prontos e a gente não, pera lá. Pra mim tem coisa aí pra falar pra vocês assim que, calma, a gente tem que preparar eles aqui. Preparar jogador de Premier League? Preparar jogador de seleção uruguaia? Preparar jogador que tava aqui no Brasileiro e foi jogar lá na Dinamarca? Isso é papinho, pô. Papinho furado da porra. Nós podermos ter estes recursos, como te disse ao teu colega, com a quantidade de jogos que temos, as lesões aparecem, e elas vão aparecer não só no Palmeiras, mas noutras equipas também. Às vezes é termos a sorte das lesões não aparecerem em jogadores que estejam em bons momentos e que estejam a ajudar. Muitas vezes isso acontece em função de ter só 2 dias, de viajar de noite, de não poder descansar, de não dormires, de ter jogos atrás de jogos sem tempo de recuperação. Mas é sempre bom poder ter um jogador da qualidade dele no elenco. Ficamos muito felizes e ele chegou, foi muito bem recebido, sempre que tem jogado tem correspondido. É um jogador que está mais atleta, chegou com um pouquinho de fragilidades, mas agora tem a continuar neste trabalho de compromisso com ele mesmo, seguir o trabalho diário que ele tem de rotina para ser um atleta cada vez mais robusto
e que nos possa ajudar a nós e ao Palmeiras sempre que for preciso. Está bem? Como? Se vamos comprar... Não sou eu que compro. Quem compra é Leleu Barros. Tá Obrigado, Abel. Obrigado a todos. Boa noite. Bom, meus amigos, pedi o like aí de quem tá comigo. Deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho. E, cara, conclusão aqui só. Acredito que vai sempre quase pro mesmo lado. É pouco falado do... É pouco falado do jogo, né? Do papel do Palmeiras nesse jogo. Até também que se perguntar sobre o Corinthians, ele ia desconversar, né? E provavelmente não ia falar nada. Então, assim, é pouco falado do jogo. É mais falado, assim, entre um passado presente e um futuro. E pouco falado do jogo, né? Só sobre a questão das contratações e modelo, eu discordo frontalmente. Frontalmente. O Paulinho é um jogador pronto, né? Tem que ser encarado assim. O Flaco Lopes hoje tá pronto, mas realmente quando veio era um jogador ainda cru. O Facundo é um jogador pronto. Emiliano Martins é um jogador pronto. O Aníbal, quando a gente contratou, era um jogador pronto. O Giai se encaixa nisso. Mas outras equipes também fazem esse tipo de contratação. Pronto e não, né? O Flamengo tem montado um time realmente competente. O Botafogo mescla entre buscar jogadores não prontos, como o Montoro, por exemplo, e jogadores prontos. E jogadores até desconhecidos, como o Igor Jesus. Isso daí é só desculpinha. Que a gente tem que olhar hoje, pra gente finalizar aqui. Olhar no sentido do que o Palmeiras mudou, né? Do que o Palmeiras tem apresentado. Tem apresentado um time, hoje, a gente pode chamar um jogo de jogo morno, né? Uma atuação onde a gente teve a posse de bola. Sim, é verdade que ali no final o Grêmio poderia ter empatado, mas também não seria merecedor do resultado. Então, o Palmeiras deixa de ser aquele time do chutão pra dentro da área. A gente vai pro clássico tranquilo, e se comparado ao rival, vamos fazer essa comparação direta, a gente vai bem mais tranquilo que o Corinthians, né? O Corinthians, ele conseguiu anular alguns adversários aí nos últimos jogos, mas o Palmeiras, ele vai com esse retrospecto, ou seja, 4 vitórias, né? Na verdade, 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Palmeiras na terceira colocação, brigando diretamente pelo título por conta dos jogos a mais que tem Cruzeiro e Flamengo, tá? Dá pra falar até simbolicamente uma vice-liderança dependendo do que acontecer nos nossos jogos a menos. O nosso rival Corinthians aí, ó, tem 3 derrotas, apenas 2 vitórias e o que eu falo de anular adversários. Anulou o Grêmio, anulou o Botafogo. Desculpa, o Grêmio não, o Cruzeiro. Anulou o Cruzeiro e anulou o Botafogo. Ganhou apenas de Ceará e Novo Horizontino, ou seja, Palmeiras para o jogo contra o Corinthians chega bem melhor. Renovação do Piquerez de um lado, renovação do Yuri Alberto do outro, mas o Palmeiras chega mais inteiro pro clássico de quarta-feira que eu te encontro aqui no canal entre pré-jogo, react e pós-jogo. Pedi o like se você curtiu aí o vídeo / transmissão. Se quiser me ver no ao vivo, vem aqui para twitch.tv NOQD. Um abraço a todos, tamo junto, até a próxima e valeu!